Foco e resultado. Como é que eu posso alinhar isso com a minha equipe? Meu nome é Sérgio Shell, eu ajudo líderes e equipes a alcançarem metas mensais através de passos simples. E hoje o tema é foco e resultado. Bom, o seu time precisa entender que resultado, preparei aqui o material. Resultado nada mais é do que a maior entrada possível de receita com menor saída possível de despesa. Resultados. Então aqui tem um D minúsculo D minúsculo, mais ou menos, não é bem um D minúsculo, né? É um D menor. Então, D de despesa, R de receita. O resultado é sempre a subtração da receita subtraindo a despesa. Ou seja, maior receita, menor despesa. Toda empresa busca o quê? Lucro. Então eu preciso entender que resultado o meu time, precisa estar consciente de que o resultado é receita menos despesa. Tá? Em tudo que eu venho fazer. Se eu venho fazer um treinamento, um recrutamento de seleção, um mês de vendas, tudo eu preciso. Deixa eu contar um caso interessante aqui. Uma vez aplicando o G8 Training em uma empresa, e a dona da empresa falou o seguinte: a faxineira precisa participar desse treinamento? Eu falei assim, olha, ela pode aumentar a receita da sua empresa como? A sala estando cada vez mais limpa, o ambiente o mais agradável possível. Então as pessoas elogiando, tá? Isso é um estado, né? Então isso aumenta as receitas, sim. As pessoas vão se sentir mais agradáveis, né? Vão querer ser melhor atendidas nesse ambiente. Então ok. E despesa? Ela consegue reduzir alguma despesa? Ah, sim. Se ela conseguir fazer essa limpeza com 20% a menos do que ela está gastando de material de limpeza, ela está reduzindo a despesa. Então, ela deve participar desse treinamento. Tá vendo? Todos nós precisamos entender primeiro o que é resultado. Tá? Shell, tá. E foco? Foco é a atenção no que você está fazendo. Se você está aqui agora comigo, presente nessa experiência, querendo aprender como levar seu time e sua equipe para alcançar o melhor resultado, você está focado. Agora, se você está no carro dirigindo, se você está fazendo algo paralelo a esse momento aqui, você está desfocado, inclusive em risco. Porque não existe duas atenções concentradas na mesma coisa. Shell, mas eu ouvi falar que as mulheres elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas focado somente em uma. Duas coisas ao mesmo tempo, três coisas não. Tá? Não vou me aprofundar aqui não, mas realmente as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, comparado a nós homens, né, que conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Não vou me aprofundar nesse assunto aqui não, porque isso é um foco periférico que a mulher tem mais do que o homem. Né? O homem é um foco muito direcional. A mulher ela consegue perceber com mais facilidade as coisas que estão acontecendo. Mas vamos voltar aqui. Bom, você percebeu a diferença de resultado e foco? Foco não é o objetivo maior de nossa preocupação. Não. Foco é o como te leva para o resultado, mas o resultado precisa ser bem definido. Então, para você que quer conduzir seu time ao melhor resultado, o resultado tem que estar muito bem definido. Tá? Uma vez que esse resultado está definido, nós aí nos preocupamos com o foco. Ok? Bom, como é que eu cheguei nessa conclusão? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu estava só assessorando algumas pessoas, tá? E eu percebi uma dispersão muito grande nessa assessoria. E aí eu perguntei para eles o seguinte,
Qual é a entrega que realmente você quer e precisa fazer ao final do mês? Eles pararam, ficaram assim, coçaram a cabeça, não souberam me responder. Eu falei, pois é, porque eu estou percebendo uma dispersão muito grande nesse trabalho. Você realmente sabe para que, por que você aqui está? Shell, na verdade me pediram para fazer esse treinamento, mas eu não tenho noção para que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. E aí naquele momento eu fiz um realinhamento com a pessoa que me contratou para fazer o treinamento, que de fato ela estava ali jogando dinheiro fora, ela estava aumentando a despesa dela. Né? E é muito fácil você contratar um treinador sem deixar claro qual é a entrega que você quer que aconteça ou ao final do treinamento ou para a pessoa que está sendo treinada. Vou repetir. É muito fácil você contratar alguém e deixar sobre a responsabilidade de quem contrata resolver um problema que é seu. Que problema é esse? Definir qual é o resultado que você quer alcançar. Se isso não estiver claro, não vai adiantar você fazer contratação de ninguém para poder te ajudar. E aí eu chego nessa conclusão. Todas as vezes que eu me deparo com um solicitante de um treinamento, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o resultado que você quer alcançar? E muitos deles não sabem. Muitos deles não sabem qual é o resultado. E aí eu faço exatamente isso que eu fiz aqui agora. Eu escrevo, tá? Resultado e coloco 2 cifrões aqui, ó. E pergunto para ele: você entende que aqui nós temos 2 cifrões? Um é alinhado à receita e o outro é alinhado à despesa? Todo treinamento ele deve aumentar a receita e reduzir despesa. Qual é a receita que você tem hoje e que você quer mudar? Qual é a despesa que você tem hoje e que você quer mudar? O mais difícil é a despesa. O mais difícil, né, é calcular o custo que ele está tendo na operação, as despesas que ele está tendo, né, fixas e variáveis. O mais difícil é isso aqui. O mais fácil é, ó, eu ganho X, eu faturo 400 mil por mês, tá? Mas a despesa ele não sabe. Então todo e qualquer treinamento, toda e qualquer solicitação de uma assessoria, toda vez que você quer mudar, né, o seu time, você precisa saber qual é o resultado que você precisa chegar, para depois você mexer nisso aqui, que já já a gente vai estar bulindo nisso aqui, tá? Que é a atenção plena no que você está fazendo, tá? Qual foi a primeira vez, Shell, que você se deparou com uma situação como essa? Que você se deparou com uma situação de dificuldade, tá? De uma equipe que sabia qual era o resultado, mas não tinha foco para poder fazer, para poder realizar, né? Chegar no resultado. Quando eu me deparei com uma empresa que era extremamente informal. Tá? Informal. Vou pegar uma outra folha para ficar claro. Vou escrever aqui. Uma organização, ela pode ter 3 características. 3 características. Ela pode ser uma empresa muito mente. É uma empresa visionária, é uma empresa inovadora, é uma empresa que se preocupa muito com o futuro. Ela se depara sempre com o futuro. Essa empresa também pode ter um comportamento de alma. Essa é uma empresa muito pessoa. É uma empresa que gosta muito de cuidar somente das pessoas. Ela não se preocupa muito com a visão futura. Ela quer que todo mundo esteja muito bem dentro da empresa, que a motivação esteja elevada. E existe a empresa corpo, que é a empresa muito processo. É aquela empresa que tudo tem início, meio e fim, tem um processo bem definido. Ela não se ocupa muito com a alma e nem com a mente, ela se preocupa muito com isso, é com o processo. O resumo é esse. Então, quando eu me deparei com uma empresa que era muito alma, tá? Muito alma mesmo, eu visualizei que ela estava sem foco. Eu visualizei que ela estava com uma dificuldade de dar atenção à mente e o corpo. Ou seja, a executar o processo para chegar no resultado que ela queria. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, tá?
Uma outra experiência foi o inverso disso. Foi quando eu me deparei com uma empresa que era extremamente corpo, pouco alma. Então, as pessoas precisavam estar tão compenetradas no processo para não errar, né, que existia uma exigência além, não existia um descanso. E já nós vamos aprofundar um pouco sobre essa importância de ter um descanso para você aumentar o foco. Então, essa é uma empresa que não tinha descanso. Essa era uma empresa que, enquanto o processo estava acontecendo, todas as pessoas precisavam estar focadas e aí elas perdiam o foco. Elas não conseguiam manter o foco, tá? Bom, eu fiz um treinamento interessantíssimo em uma multinacional, tá? Uma empresa de trabalhar com celulose. E o RH chegou para mim e falou o seguinte: Shell, eu precisava medir. Eu sou gestora do RH, né? Eu sou a gerente do RH aqui. Eu precisava medir o resultado do meu trabalho. Como é que eu faço isso, Shell? Eu falei: simples, muito fácil. Isso aqui serve para todo. Se você é um RH ou um RH, pega bem isso aqui, que isso aqui é show de bola. Ó, ela estava precisando medir o ROI. ROI é o retorno sobre o investimento, tá? Então, se eu fiz um treinamento, quanto é que eu lucrei com base no que eu investi? Simples. Vou fazer uma conta básica, tá? Então, qual foi o lucro que eu tive menos a despesa dividido pela despesa? Então, se eu tive um lucro, vou colocar aqui de vermelho para ficar mais claro. Se eu fiz um investimento e tive um lucro de 50 mil e tive uma despesa de 10 mil, ou seja, esse treinamento custou 10 e me lucrou em um mês 50, 40 dividido por 10, eu tive um lucro de 400%. Simples assim. Pegou? Como é que se mede o ROI? Então, 50 mil menos 10, 40, dividido por 10, que foi a despesa, 40 vezes 100, esqueci aqui de colocar. Eu multiplico por 100 para achar uma porcentagem. Então eu tive 400% de lucro sobre o investimento que eu fiz no treinamento. E aí eu fiz exatamente isso com ela. Ela falou: nossa, agora sim faz sentido. Eu preciso medir o lucro sobre o treinamento. Como é que eu meço o lucro sobre o treinamento, Shell? Eu vou avaliar qual é o resultado que a empresa está tendo hoje. E qualquer influência que eu faço, né, sobre esse resultado é uma mudança de resultado. Mas se essa empresa ela fatura 100 mil reais por mês, eu faço um treinamento, né, motivacional e ela passou a faturar, claro, né, existem várias variáveis aí, 110 mil reais por mês, e existe uma influência sobre o resultado com o treinamento que eu fiz. Por quê? Porque uma empresa, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. A partir do momento que você faz qualquer alteração, ela vai reverberar em todas as áreas. A entrada de um profissional dentro de uma empresa muda toda a empresa. A saída de um profissional de dentro de uma empresa muda a empresa. Ela é sistêmica. A morte, o desencarne, né, de um profissional dentro da empresa, ela mexe na empresa inteira. Então, qualquer movimento que você faz dentro da empresa, ela vai mexer na mente, no corpo e na alma da organização. Principalmente na alma. Então, o retorno sobre o investimento. E aí eu mostrei para ela e ela ficou feliz da vida. E a partir desse momento, ela não contratava nenhum treinamento sem fazer o ROI. Né? Então, esse é um método que ajuda os RHs que acham que não tem como, que é tudo subjetivo, tá? Medir o resultado. Tá aí uma forma. Né? Usa o ROI para você poder chegar lá. Ok? Isso eu estou aqui focando em resultado. Já já nós vamos adentrar foco. Tá?
Bom, quanto tempo você demorou, Shell, para você entender isso? Foi mais de 15 anos. Foi 15 anos fazendo treinamentos sem medir o resultado. Até que um dia eu fiz uma formação e que nesta formação em coach executivo, a mentora, ela me ensinou essa fórmula. Ela falou assim: Sérgio, a partir de agora, você precisa medir o resultado do seu trabalho. Porque de fato as pessoas saírem de lá felizes, contentes com tudo que está acontecendo, tá? Isso é mensurável. E isso reverbera em alguma coisa. Mas quando você não mede, você não consegue fazer sua projeção de carreira. Quando você não mede, você não tem tanta importância como deveria ter. Agora imagina só, você traz motivação para as pessoas ficam mais entusiasmadas e geram resultado. E isso é medido e apresentado. O seu valor aumenta. Né? Inclusive tem um conteúdo que eu estou criando sobre a questão do ganhar mais. Você ganha o que você merece. Né? Se você merecesse ganhar mais, você estaria ganhando mais. Mas como aumentar o merecimento? É um conteúdo que já vai estar saindo, né, aqui para você poder conferir. Tá? Então fez sentido aí para você até agora? Sobre o retorno sobre o investimento? Sobre a importância de você dar atenção aos resultados antes do foco? Ok, tá. Agora vamos falar do foco. Uma vez que eu defini qual é o resultado, eu preciso... Deixa eu ver aqui, eu vou usar uma nova folha. Entender o foco. Uma vez que eu defini qual é o resultado, o resultado está aqui. Vou botar um R de resultado. Tá? O meio é o foco. Então o meio tá o foco. Não é o fim. Lembra bem. Foco não é o fim, é o meio para você chegar no resultado. Ok? Tá. Bom, se eu dou atenção plena ao meu resultado, eu chego até ele. Certo? Não. Porque no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, vão existir interferências. Shell, manda uma fórmula aí para mim de foco. Muito fácil. Foco é o resultado que é igual à sua condição menos tudo que lhe atrapalha. Resultado é igual à condição menos tudo que lhe atrapalha. O que lhe atrapalha é o que te tira o foco. E o que pode me atrapalhar, Shell? Duas coisas. Duas coisas podem te atrapalhar. Ou uma interferência emocional, ou uma interferência, vixe, aqui vai ficar apertado, cognitiva. O que é uma interferência cognitiva? Eu tenho uma dificuldade de entender essa planilha que você está me explicando. Eu tenho uma dificuldade de absorver uma quantidade muito grande de conteúdos. Isso é uma dificuldade cognitiva. Talvez você não foi estimulado, talvez você está com déficit de sono, talvez você está com algum problema orgânico que faz com que você perca o foco com facilidade. E uma interferência emocional? Uma dificuldade de perdoar, uma angústia, uma mágoa, um ressentimento muito grande de alguém que te fez algo ruim e que você guarda ou que você lembra, uma preocupação de algo que está por vir, não é? Shell, e tem como nós nos livrarmos dessas interferências? Não. Eu quero deixar claro para você, eu fiz uma pesquisa recente, tá? Que há 10 anos atrás, uma pessoa quando lia um texto, ela conseguia abstrair, no máximo, 70% do que ela lia, há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, isso baixou para 40%. 40% do que as pessoas estavam lendo, ela abstraía. Somente 40%, 60% não tava, perdia. Hoje isso caiu para 25%. 25%. Então, o índice de interferência aumentou.
interferência emocional, social, interferência emocional. A interferência emocional ela está maior. A nossa preocupação com o amanhã aumentou ainda mais. E aí, Shell, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fortalecer minha condição. E eu vou mostrar para você aqui uma estratégia de como preservar o foco. Pega bem isso aqui, ó. Bom, como é que eu preservo o foco? Vamos imaginar que eu tenho aqui 9 horas de trabalho. Tá? 9 horas de trabalho. Eu comecei aqui na primeira hora. Quando eu chegar na primeira hora concluída, eu paro. Eu não continuo. No máximo 1 hora. O ideal é 50 minutos. Eu vou fazer uma outra coisa que não tem nada a ver por 5 minutos. Por 5 minutos. Por quê? Quando você dá um descanso para a sua atenção, você carrega as baterias dela. Tá? E nós hoje, como sofremos muito com interferência, no momento que você para relaxar e respirar, você percebe que talvez aquela preocupação excessiva, ela não era válida. Pegou isso? Então, você vai fazer o quê? Você vai dar mais intervalos do seu dia para parar de fazer o que você está fazendo. Gente, eu vou até me aproximar aqui da câmera. Isso funciona com uma varinha de condão. Eu quero que você experimente fazer isso. Mas, Shell, quando eu começo a trabalhar, eu só posso parar quando eu concluir aquilo. Pare. E quando você voltar, eu costumo dizer que é como tomar um banho. Quando você toma um banho, você se sente melhor? Então, quando você para de fazer o que você está fazendo e dá um descanso para a atenção, ou seja, não pensando em nada, devaneando, olhando para o nada, tomando um café, uma água, batendo um papo rápido ali, você dá um descanso para o foco. O foco é um músculo, entenda, o foco é um músculo. Então, quando você exige demais dele, a produtividade ela cai, o resultado cai. Então você não pode exigir do seu time que esteja extremamente focado. Você deve exigir do seu time que, quando ele está em operação, que ele esteja focado, mas que ele dê um intervalo. Que ele dê um intervalo. Você atende vários clientes, dê um pequeno intervalo de um cliente para o outro, experimenta fazer isso, não saia de um e entre no outro, a não ser que o atendimento seja rápido. Não é? Os profissionais que fazem isso hoje, eles aumentam o foco. E aí, quando você aumenta o foco, o que acontece? Você se aproxima mais rápido do resultado. Simples assim. Não existe uma outra maneira nos dias de hoje. Nos dias de hoje não tem como definir o resultado que eu quero chegar, alcançar, a meta que eu quero alcançar. Eu tenho que cuidar do meu foco. Porque não está fácil cuidar do foco. E se cuida do foco, uma das estratégias é o descanso. É o descanso. Tá? Não sei se você já ouviu falar, mas um ciclo de sono dura 1h30. É melhor você dormir 6 horas do que 7 horas de sono. O ideal é dormir 6 horas ou 7 horas e meia, porque cada ciclo tem 1h30. Se você dorme 7 horas, você não fecha o último ciclo. E você pode acordar mais cansado. A mesma coisa é dormir à tarde. Tem gente que gosta de dormir à tarde. Cuidado! Se você dorme além de 1 hora, você entra num ciclo do sono e não fecha. Você vai acordar, não pachorrento. Não sei se eu vou falar desse termo, mas você acorda pachorrento, chateado, aborrecido, aborrecida. Tá? Então, o foco precisa de descanso. Caiu aí algumas fichas? Tá fazendo sentido? Tem mais. Vamos lá. Qual é o maior benefício, tá? Benefício de não estar focado 24 horas? Porque você fortalece o músculo do foco. O contrário também. A pessoa que não experimenta, está presente e focado na experiência, ela deixa o músculo fraco. Você vai para a academia, tá? E você quer crescer seu bíceps. E você pega 1 quilo. Uma semana depois, aquele 1 quilo não vai fazer efeito, não vai rasgar as fibras, tá? Então, a mesma coisa o inverso. Eu estou pegando 10 quilos aqui, mas semana que vem eu pego 15, se eu não der um descanso para o meu músculo, ele não vai desenvolver. Não estou recomendando fazer isso não, só estou usando isso como metáfora,
tá bom? Só estou usando isso como metáfora. Estou vendo aqui uma pergunta. Shell se apresenta na empresa que trabalha. Shell se apresenta na empresa que trabalho. Joceano Ferreira. Não peguei isso aqui não. Estou vendo o Beni aqui presente também. Estou fazendo esse conteúdo, gravando aqui o vídeo ao vivo e também o vídeo gravado. Tá? Muito bem. Vamos lá aqui, ó. Resultado é o fim, foco é o meio. Pegou isso? O seu foco não é manter o foco, é definir o resultado. Tá? O seu foco agora é definir o resultado que você quer. O foco é o meio, não é o fim. Preciso manter meu foco, preciso manter meu foco. Se o resultado não estiver claro, não vai adiantar. Vou dar um exemplo para você aqui. Vou usar essa folha mesmo, tá? Vou usar exatamente essa folha. Eu participei de uma competição em 2010, chamada Claro Brasil Ride. Né? Era Claro que estava promovendo patrocinando esse evento. E uma das competições eram 7 dias pela Chapada Diamantina. E uma das etapas eram 148 quilômetros, 148 km, de bicicleta em dupla. De bicicleta em dupla. E aí eu fiz um planejamento. Poxa, eu quero chegar ao final desta etapa em 11 horas. Então, o resultado, 11 horas. Estava definido. Só que, veja só, em cada etapa estava definido o que eu iria fazer. Aqui entra planejamento. E o que a minha dupla ia fazer também. Ok? No meio da corrida, nós teríamos que almoçar em uma cidade chamada Piatã, na Chapada Diamantina. Uma cidade maravilhosa. E lá nós iríamos gastar no máximo 15 minutos. Porque estávamos com a previsibilidade no resultado ser 11 horas. Ok? Se acontecesse uma queda, né? Uma queda com uma das duplas, a estratégia era o seguinte. Né? Um exemplo, eu caí, eu tenho que responder para a minha dupla como é que eu estava. Se eu estivesse bem, a minha dupla cuidava de arrumar a bicicleta. Se eu estivesse mal, ia cuidar de mim. E vice-versa. Pegou aí? Tá. Nos pontos de apoio, quem ficaria responsável pela água? Quem ficaria responsável pelo passar óleo na corrente? Fazer avaliações? Tudo isso foi definido. Isso é planejamento. Tá? Vamos para a corrida. Vamos para a corrida. Pasmem, o resultado foi exatamente esse aqui, ó. O resultado que estávamos prevendo era de 11 horas e chegamos em 11 horas e 5 minutos. Um desvio padrão em 148 km de 5 minutos. Por que isso aconteceu? Porque estávamos focados em cada parte. No primeiro ponto de apoio, 25 km. No segundo ponto de apoio, 50 km. No almoço, 70 km. E assim sucessivamente, até o último ponto de apoio, que faltava 25 km para concluir a prova. Então nós estávamos focados em cada etapa. Pegou isso aí? Gente, tá mais claro que isso, eu vou falar de outra forma. Defina seu resultado. Planeje até chegar no seu resultado e vá cumprindo com as etapas, passo a passo. Não se preocupe com a última etapa, se ocupe com a primeira. Vou repetir, não se preocupe com a última etapa, se ocupe com a segunda. Não se preocupe com a última etapa, se ocupe com a penúltima. Sempre assim.